Fala pessoal, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o professor Bruno Albuquerque. Vamos para mais uma aula. Hoje o assunto é preposição. Então vamos lá, pessoal. Vamos começar aqui pela definição da preposição, que é bem simples. Basicamente é a palavra, uma classe de palavra invariável que liga dois termos de uma oração, relacionando, subordinando um ao outro. E a gente tem como exemplos aqui, seus primos moravam em Paris. É um filme impróprio para menores. Esse em está ligando essa primeira ideia, seus primos moravam, com o Paris. Ou seja, tá dando uma ideia de lugar para o... Moravam aonde? Moravam em Paris, né? É um filme impróprio. Impróprio para quem? Impróprio para menores. Então está fazendo essa ligação, está subordinando duas coisas distintas, né? E a preposição também pode ligar duas orações de um período, que isso já tem mais a ver com a sintaxe, mas não é algo que a gente precisa dar muito enfoque aqui nas nossas aulas, beleza, pessoal? Então, vamos lá, vamos ver aqui a locução prepositiva. E assim como nas outras classes gramaticais, né, a locução prepositiva não é nada mais, nada menos que uma ou mais palavras que funcionam como uma preposição, que tem o valor de uma preposição. E a gente tem vários exemplos, que eu botei alguns aqui, a despeito de, a fim de, ao lado de, para com, perto de, por entre, vários exemplos. Se vocês quiserem, deem uma pausada no vídeo e analisem esses exemplos, né? E a gente também tem exemplos das locuções prepositivas empregadas em frases, né? Por exemplo, aqui, eram afáveis para com os amigos. A proposta estava de acordo com o pedido. Ou seja, você vê que tem realmente o valor de uma preposição que a gente explicou no slide passado. Então, já vamos passar aqui para o próximo slide, pessoal, que é a classificação das preposições, que elas basicamente se classificam em dois tipos, né? As essenciais e as acidentais. As essenciais são basicamente as palavras que sempre funcionam como preposição, né? Por exemplo, a, após, até, com, contra, de. Sempre essas palavras vão funcionar como preposição, né? E as preposições acidentais são as palavras que nem sempre vão funcionar como preposições, mas às vezes vão ter essa funcionalidade, né? Por exemplo, a gente tem afora, conforme, consoante, durante, exceto, salvo, malgrado, e dentre outras aí que a gente tem na língua portuguesa. Então, vamos aqui para os valores semânticos, pessoal. Isso aqui é muito importante. E dependendo do contexto que a gente está analisando, dependendo da frase, do texto, a gente vai ter que as preposições vão poder assumir inúmeros valores semânticos. Mas o que são valores semânticos, né? Valores semânticos são basicamente a funcionalidade da preposição em determinado contexto, né? Por exemplo, lugar, origem. A preposição pode adquirir o valor de lugar, por exemplo, ver de perto. Esse de é uma preposição e ele quer ver de mais perto, ou seja, um lugar. Ele tá definindo um lugar, né? Origem, ele vem de Brasília. Quando ele põe esse de, ele está dando uma origem para ele. Ele diz que ele é de Brasília, né? Então, causa. É quando você está dando uma relação de causa aí para a sua oração. Morreu de fome. Como ele morreu? Qual foi a causa da morte? Morreu de fome, né? Assunto. Para você basicamente dizer qual o contexto do que você está falando, né? Falava de quê? Falava de futebol, discutiam sobre política, né?
Meio, basicamente você tem aí a forma com que a pessoa fez algo, veio de trem. Por exemplo, cortou com uma faca de ponta. Então, é o meio com que a pessoa está realizando alguma ação, né? E é isso, pessoal. Vocês não precisam decorar todos esses valores semânticos, mas vocês têm que ter na cabeça que cada preposição assume um valor semântico, e não necessariamente esse valor semântico está dentre esses aqui. Esses aqui são os mais comuns, mas basicamente você próprio determina o valor semântico da preposição. Você tem que analisar e não escolher um valor semântico dentre esses, mas analisar o que mais se encaixa ao seu contexto. Em uma frase diferente, facilmente poderia ter algum valor semântico que não se encontra nesses que a gente listou. E aí você basicamente tem que analisar e dizer o que tem coerência de acordo com o seu contexto, né? Então, vamos continuar aqui, pessoal. Essa parte é muito importante, que é o emprego das preposições. É muito importante tanto para fazer redação, tanto para as provas mesmo, as perguntas. Isso é muito importante falar também, pessoal, que tem muito formalismo nessas aulas, né? Apesar de serem aulas curtas, a gente acaba passando por tudo que você tem que saber aí, mas a maior parte das coisas que você tem que se ater é realmente o significado e como você emprega a preposição. Como é que você identifica uma preposição em uma frase, em uma oração? Como é que você diferencia uma preposição das outras classes de palavras? Porque é isso que é mais recorrente nos concursos militares. Na verdade, mais recorrente na maioria dos concursos. Então, vocês têm que saber muito bem disso, pessoal. Então, vamos aqui para o emprego das preposições. Então, basicamente, a gente tem essas quatro preposições, que são a, de, em e per, podem aparecer unidas com outras palavras, né? E elas podem acontecer, essa união pode acontecer por meio de uma combinação ou de uma contração. Na combinação, a gente basicamente não tem perca, não tem a supressão de nenhuma parte das coisas que a gente está juntando. Se a gente disser ao, a gente simplesmente está juntando o a mais o o. Se a gente disser aos, a gente simplesmente está juntando o a mais o os. Se a gente disser aonde, a gente simplesmente está juntando o a mais o aonde. Agora, já na contração, a gente tem uma perca a gente vai ter uma alteração fonética, né? Por exemplo, aqui a gente tem o do, isso aqui vai ser o d mais o o. Não tem como a gente combinar isso e não suprimir nenhuma palavra, né? Tem como a gente fazer del, não, né? Vai ser o do. E é muito interessante que vocês saibam disso, pessoal. Aqui a gente tem... Opa, desculpa aí, pessoal. Aqui a gente tem os principais exemplos, né? E é importante vocês saberem disso, principalmente para conhecimento mesmo, para escrever redação também. E é isso, pessoal. Agora a gente vai para uma observação que é importantíssimo, que é a respeito da crase, né? Que é basicamente que a preposição a pode se fundir com o outro a, que esse outro a, no caso, seria o artigo, né? Então, quando a gente une o a da preposição com o a do artigo, a gente junta esses dois as e a gente forma o a craseado. Quando a gente fala, por exemplo, vou a, ou seja, quando a gente fala vou a gente está dizendo que a gente vai a algum lugar, né? Esse a é uma preposição, tá com um valor semântico de lugar, mas quando a gente vai continuar a frase, a gente vai precisar botar o quê? Um artigo, por causa da escola. A gente vai botar vou a escola, né?
A gente precisa botar esse artigo antes da escola. E aí, para não ficar vou à escola, a gente põe um a craseado, que basicamente significa a união do a da preposição com o a do artigo. E todas as regras da crase vêm a partir disso. E é muito importante vocês terem esse contexto em mente. A gente tem mais um exemplo aqui. Fizeram referência a as colegas. Aqui, ó, o a preposição. E aqui o as, que é um artigo, né? E basicamente a gente tem aqui de novo a crase, que é basicamente um acento pro lado contrário. A gente põe esse acento no A. E é isso aí, pessoal. Essa aula foi bem simples. Espero que vocês tenham aprendido. Muito obrigado pela atenção. Fiquem bem, estudem. Não sei se vocês viram, mas saiu a nova data do CMF. A prova mudou. Vão ser 10 questões de matemática, 10 de português, 10 de redação. E para você ter a sua redação corrigida, você precisa tirar 5 em matemática, 5 em português e ficar entre os 120 melhores de todo o concurso. Eu achei justo esse tipo de prova, apesar de que é um tempo muito, muito grande para você ficar sentado, concentrado fazendo uma prova. Mas apesar disso, foi muito bem dividido, né? A prova de matemática vale 10, a de português vale 10 e a de redação vale 10, o que eu acho um tanto quanto justo. E é isso, pessoal, vou ficando por aqui. Muito obrigado pela atenção, espero que vocês tenham gostado. E é isso, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite.